Olá pessoal, hoje eu vou fazer a correção da lista de exercícios da semana 35, que mais uma vez são alguns exercícios de cinética química. Eu coloquei aqui 5 questões, são 4 questões teóricas e uma de cálculo, vai ser bem rapidinho dessa vez. No exercício número 1, o que é dito? Sobre os fatores que influenciam a velocidade de uma reação química, é incorreto afirmar que os fatores que influenciam a velocidade de uma reação química são basicamente a concentração, temperatura, pressão, superfície de contato e também o catalisador. Então a gente vai trabalhar em cima disso e vamos ver qual dessas afirmativas é falsa. Quanto maior a concentração dos reagentes, maior a velocidade da reação. Perfeito. Se eu aumentar a concentração dos meus reagentes, eu vou aumentar a velocidade da minha reação. Isso a gente pode remeter a um exemplo das queimadas. Por exemplo, estou lá numa floresta e de repente aquilo e na floresta está havendo algumas queimadas. Aí vem um helicóptero, um avião e joga mais água. Isso muitas vezes pode aumentar o fogo. Por quê? Porque eu estou aumentando a concentração de oxigênio. A água, na constituição da sua molécula, tem a presença de oxigênio. E o oxigênio é um bom comburente, ele aumenta a velocidade daquela reação, porque ele está agindo como um reagente ali. Então, esse seria um dos exemplos que, se eu aumentar a concentração do reagente, eu acabo aumentando a velocidade da reação. Quanto maior a superfície de contato, maior a velocidade da reação. Verdadeiro também. Isso aí é só a gente lembrar daquele comprimido de heno, vitamina C. Se você colocar ele inteiro, ele vai demorar mais tempo para dissolver, ou seja, para reagir. Agora, se você colocar ele todo picadinho, todo pequenininho, todo triturado, a velocidade da reação vai ser muito mais rápida. Quanto maior a pressão, maior a velocidade da reação. Pressão também é um outro fator que aumenta a velocidade da reação. Quanto maior for a temperatura, maior a velocidade da reação. Quanto maior for a temperatura, porque isso se deve a um fato. Por que a gente usa a geladeira? A geladeira, ela conserva os alimentos porque ela diminui a velocidade da reação. Porque quando a gente coloca uma comida na geladeira, a gente está diminuindo a temperatura dela. Então, a velocidade que as reações químicas estão acontecendo naquele alimento são menores. Por isso que eles demoram mais para estragar dentro da geladeira do que do lado de fora. A presença de um catalisador mantém constante a velocidade da reação. Isso é falso. O catalisador, ele não participa da reação, mas ele aumenta a velocidade da reação, porque ele promove um desequilíbrio na sua energia de ativação. Então, essa é uma afirmativa falsa. Lembra daqueles gráficos, que até um que eu mostrei na semana passada, que tinha um morro, tinha isso aqui, ó. É como se eu tivesse esse topo, que seria minha energia de ativação, e com a presença de um catalisador, esse morro era diminuído. Isso faz com que a velocidade da reação aconteça mais rapidamente, porque eu adicionei um catalisador. Ele acaba diminuindo um pouco da energia de ativação. Exercício 2. A cinética química é a área da química que se trata da velocidade das reações. Analise os processos em relação à cinética química. Quando o carvão está iniciando a sua queima, as pessoas ventilam o sistema para que a queima se propague mais rapidamente. Isso foi o que eu acabei de dar um exemplo na primeira questão. Isso está relacionado com a concentração. Quando você está ventilando para que a queima ocorra mais rapidamente, você está colocando o oxigênio ali. Então, você está aumentando a concentração desse reagente. Então, aqui tem a ver com a concentração. Um comprimido efervescente se dissolve mais rapidamente quando triturado. Foi o que eu acabei de falar, que está a ver com a superfície de contato. Assinale a alternativa que contém os fatores que influenciam as velocidades das reações químicas nos processos descritos em 1 e 2, respectivamente. Concentração e superfície de contato. Exercício 3. Os sais estão presentes em shows pirotécnicos. Os fogos de artifício utilizam sais pulverizados de diferentes íons metálicos, como por exemplo o sódio, cor amarela, e o potássio, cor violeta, misturados com material explosivo, como a pólvora. Quando a pólvora queima, elétrons dos os metais presentes sofrem excitação eletrônica, liberando energia na forma de luz.
Isso daqui está totalmente relacionado ao modelo atômico de Bohr, que quando você recebe uma energia, ele sai do seu estado fundamental, os elétrons, né, saem do estado fundamental e vão para o estado excitado. Eles retornam liberando energia na forma de luz. E essa liberação de energia na forma de luz que está relacionado com essas colorações que a gente consegue observar. A presença dessa luz, dessa coloração, a gente observa quando ele está retornando para o seu estado fundamental. Sobre a cinética da reação, é correto afirmar que quanto maior a superfície de contato entre os reagentes, mais rápida é a reação. Perfeito. Assim, quanto mais dividido o reagente sólido, mais a reação será acelerada. Isso está perfeito, isso está correto. Já vou marcar aqui como alternativa correta. A queima dos fogos de artifício é facilitado pelo uso de sais pulverizados, pois este diminui a energia de ativação da reação. Não necessariamente, não vai diminuir a energia de ativação, ele não age como um catalisador. Para diminuir essa energia de ativação, ele teria que ser um catalisador, e não é o caso. A temperatura gerada na queima dos fogos de artifício reduz a frequência dos choques entre as partículas de reagentes, tornando a reação mais rápida. Se ele diminuir a frequência dos choques, a reação nunca vai ser mais rápida, a reação vai ser mais lenta. A reação é mais rápida, pois ao se utilizar o sal pulverizado, a frequência das colisões é menor, favorecendo assim a reação. A mesma coisa da questão anterior. A pólvora age como catalisador, diminuindo a energia de ativação total da reação química. Aqui a função da pólvora não é essa, a função da pólvora aqui é meio que gerar um fogo de artifício, não agir como um catalisador. Ele não age como um catalisador nesse caso, não. Exercício 4. Na reação ocorrida na mistura gasosa, a energia favorecida pela faísca elétrica está relacionada com o fenômeno de... Então, se eu tenho uma faísca elétrica, eu estou, de certa forma, ativando a minha velocidade da reação. Eu estou ativando a minha reação acontecer. Eu estou aumentando a minha velocidade da reação. E isso tem a ver com o fenômeno de ativação. Não é com fenômeno de combustão, porque isso está relacionado com a energia, com a reação de combustão. Inibição até tem um fator meio que contrário da ativação. Mas como aqui eu estou colocando uma energia que está sendo favorecida pela faísca elétrica, estou aumentando a minha reação, isso é um processo de ativação. A combustão do butano, que é o C4H10, aqui agora tem uma reação de combustão, corresponde à equação C4H10 mais 13,5 CO2, produzindo 4 CO2 mais 5 H2O mais energia. Se a velocidade da reação for 0,05 mols de butano por minuto, a massa de CO2 produzida em 1 hora é... Então, eu estou relacionando o C4H10 com o 4CO2. Eu quero saber a massa de CO2. Então, o meu resultado vai ser em massa. E eu tenho a quantidade em mol. Então, eu vou fazer uma relação aqui, ó, de mol de CO2 com massa de CO2. Para eu trabalhar com a massa de CO2, eu vou fazer aquele cálculozinho de massa molar do CO2. Eu tenho um carbono que vale 12, mais o oxigênio que vale 16, só que eu tenho 2. 16 vezes 2 dá 32, mais 12 dá 44. Então, eu tenho isso daqui. Qual é o coeficiente estequiométrico que eu tenho na frente do C4H10? É 1, né? Então, 1 mol. Aqui é Aqui tá errado, ó. Aqui é mol de C4H10. 1 mol de C4H10 está para... Qual é o coeficiente estequiométrico do CO2? 4. Então, eu tenho que ser 4 vezes 44 gramas de CO2. 0,05 mol, que foi o que eu dei no enunciado, vai equivaler à massa que eu quero. Então, vai ser 4 vezes 44 vezes 0,05. Essa massa, eu já fiz a conta antes, dá 8,8 gramas de CO2. Aí eu venho aqui e marco essa opção. Quando eu faço isso, eu automaticamente estou errando a minha questão, porque ele está pedindo a massa de CO2 produzida em 1 hora. E a quantidade de mols de butano é gerado por minuto.
Então, essa quantidade que eu tenho aqui, gente, é 8,8 gramas de CO2 a cada 1 minuto. 1 hora tem quantos minutos? 60. Então, em 60 minutos é que eu vou ter a massa de CO2. 60 vezes 8,8, já fiz a conta também anteriormente, dá 528 gramas de CO2. Então, a minha resposta não é 8,8, é 528 gramas. Aí eu trouxe 4 questões teóricas de cinética e trouxe uma questão de cálculo que envolvia mais cálculos estequiométricos do que a própria cinética em si. Mas é uma mistura de cinética com estequiometria. Espero que eu tenha ajudado e qualquer dúvida é só me procurar. Até a semana que vem.